O senhor sabe que aqui no Brasil, eu acho que na Europa menos, mas porque o fenômeno é diferente, né? Na Europa, a secularização está muito avançada. Então Sim. as pessoas abandonam a fé para se entregarem à descrença, digamos assim. Sim. Aqui nós temos o fenômeno de migração de crença. Uhum. Então a pessoa é católica, ela passa por uma outra religião, e no fundo o Brasil é um país muito religioso, ele tem uma matriz religiosa forte. O que acontece? Ah, atualmente a gente vê que há uma hostilização sistemática do catolicismo, de uma maneira muito especial. Em Sim. que sentido? No sentido de que os nossos símbolos religiosos são vilipendiados, no sentido de que se fala mal sistematicamente da igreja por todos os lados, utiliza-se de escândalos como arma para desmoralizar a igreja em si, e assim por diante. São táticas antigas que a gente já conhece. Mas, por outro lado, há uma proteção excessiva, inclusive do ponto de vista estatal, a religiões, digamos, alternativas. O Uhum. senhor note que eu preciso tomar cuidado até com as palavras que eu utilizo. Recentemente, houve até uma comunicação de um departamento, de um movimento eclesial, em que se dizia, olha, nas orações de renúncia, cuidado para não nomearem cultos de outras religiões e divindades dessas religiões. O senhor veja, a fé revelada na Escritura é muito explícita. Os deuses pagãos são demônios. Demónios. São Paulo o diz expressamente. E, portanto, um católico, um cristão, ele precisa abjurar, ele precisa renunciar a tudo isso para poder seguir a sua fé em Cristo. E todos nós sabemos da eficácia, por exemplo, que uma oração de renúncia tem para a libertação de uma pessoa. Então, eu digo, isso não é inocente. Sim. Nós estamos testemunhando a imposição do paganismo, de religiões animistas, de religiões politeístas, que para nós, na perspectiva cristã, isso é muito claro. Essas divindades não são divindades. Elas são entidades malignas, desde a nossa perspectiva. Isso é uma matéria de fé. Então, essa imposição do paganismo, dessas religiões todas, tem causado para nós uma convivência muito esquisita. O senhor veja, o número de centros de feitiçaria tem aumentado muito no Brasil. Uhum. Cresceu espantosamente. E se nós ficamos assim simplesmente passivos e aceitamos isso, nós vamos ficar numa situação um pouco difícil. Sim. Então, eu diria que digamos, essa perseguição cada vez mais descarada do cristianismo, na sua raiz, na minha opinião, está ligada com o famoso tema da nova ordem mundial, ou seja, desta pretensão de uma reengenharia social que passa, se eu tenho a pretensão de mudar a maneira de pensar das pessoas, eu encontro dois grandes obstáculos. Há duas grandes instituições que são responsáveis pela formação da consciência das novas gerações, num ambiente, digamos assim, ocidental. E essas duas instituições chamam-se família e chamam-se Igreja Católica. E, portanto, a família transmite valores aos filhos, às novas gerações, e a Igreja Católica transmite valores, desde o batismo, né? A criança vai para a catequese cedo. Então, estas duas instituições estão debaixo de ataque há várias décadas.
né? E o padre José Eduardo estudou também a fundo isto. E, portanto, todas estas ideologias loucas que nós vemos, todas estas, mais não são do que formas de tentar desconstruir estas instituições para deixar as novas gerações mais vulneráveis à manipulação, à catequese do mundo, digamos assim. Se as famílias estiverem saudáveis, fortes, unidas, o que os pais ensinam aos filhos fica, digamos que, muito enraizado no seu coração. E por mais novelas más que eu veja, eu já estou vacinado, entre aspas, não é? E a mesma coisa vale para a igreja. Se a igreja estiver saudável e evangelizar com fruto, por mais filmes, por mais seriados, por mais música, não entra. Mas se estas instituições entram em crise, então ficamos todos, digamos que, desprotegidos e fáceis de ser manipulados por estas novas ideologias. Na prática, o instrumento, digamos assim, usados por estes engenheiros sociais, que o professor Olavo de Carvalho chamava os metacapitalistas, é sobretudo o marxismo cultural. Não tanto por convicção de que eles acreditem, digamos, nos valores que são transmitidos, mas porque é um instrumento útil para os objetivos deles. Eles basicamente querem desconstruir e, portanto, toda a teoria crítica, não é? Toda a escola de Frankfurt serve bem para pôr em crise estas duas grandes instituições que eu até me surpreendo que têm resistido ao longo, quer dizer, já passaram várias décadas, eu diria que desde os anos 60, pelo menos, que estão debaixo de fogo e continuam ainda, digamos, de pé, ainda não morreram. Mas eu olho com preocupação porque vejo que o passar das décadas vai desgastando. A gente hoje vê tanto divórcio, tanta família monoparental. Como é que as novas gerações podem ter valores sólidos? Eles vão ser educados pelo Instagram e pelo TikTok e já não mais por os pais, né? E a igreja é a mesma coisa, né? Quando a confusão está dentro da igreja, como é que a catequese pode funcionar, né? Então, esse eu penso que é o grande triunfo, quer dizer, o mal tem triunfado mais por desconstruir estas instituições que transmitiam com eficácia os valores do que por uma proposta muito atrativa, né? A proposta não é muito atrativa, né? E é uma falácia, e não é preciso pensar muito para desmascarar a falácia. Mas se não temos instituições a transmitir bem os valores, então ficamos muito vulneráveis. Esta é a história do Ocidente dos últimos 50 anos. É triste. A boa notícia é que a Igreja é de Jesus, não é nossa, e Deus, o amor de Deus por nós é algo que não dá para conceber, não é? A gente, quando a gente medita todos os anos, não é? Na Páscoa, o que Jesus já fez por nós, quando nós não estávamos nem aí, como costumamos dizer, e, portanto, este amor faz-nos esperar que Deus tenha compaixão. Eu penso muito nas novas gerações, as crianças mais novas. Uma criança com 10 anos não pediu para nascer nesta altura da história e eu vejo que só Deus a pode defender. Os pais, por mais santos que sejam, vão encontrar grandes obstáculos para ajudar o seu filho a amar a Deus e a ser santo. E por isso eu vejo que estamos num ponto em que eu penso que torna-se quase que necessária uma intervenção de Deus para defender esta geração dos mais novos. Porque senão Deus arriscar-se-ia a perder tantos, né? E, como eu digo, eles não escolheram nascer neste ambiente que é tão hostil. Não há instituições que os defendam. E agora, a parte boa das coisas más é que o ataque cada vez mais descarado à Igreja, às instituições, como a família, provoca uma reação. E ao longo da história, quando nós olhamos para trás, isto já aconteceu noutros momentos, e nós vemos que quando a Igreja se sente atacada, Deus abençoa com muitos santos e mártires, às vezes, e há um momento de renovação.
acaba por ser uma bênção, né? As perseguições não são algo que a gente deva pedir temerariamente, mas acabam sendo uma bênção, porque nos obrigam a posicionar-nos e a pensar porque é que vale a pena lutar pela fé, porque é que vale a pena lutar por Deus, ou neste caso pela família, pelo valor da vida, tantos estes ataques todos que temos à vida e à família, e isso é bom, força-nos a posicionar-nos, né? E produz, como eu digo, frutos de santidade. E a gente também, eu vejo isso muito claro hoje, se calhar mais entre os leigos do que entre os pastores, é com tristeza que eu digo isto. Eu vejo que hoje, na defesa da família, da vida, da sacralidade da vida, e mesmo digamos assim, da pureza da fé católica, se calhar a grande maioria são leigos que Deus está suscitando com zelo pela palavra de Deus, com zelo pela santidade da vida, e que estão dando tudo. E isso gera renovação, isso atrai. Então estamos neste claro escuro, cada vez mais atacados, mas por outro lado vemos uma espécie de uma nova primavera, né? querendo germinar. Né? Muitos leigos que percebem que não, a estrada certa é aquela e não vem em tempos fáceis, mas vale a pena. Esta é a estrada que vale a pena percorrer. Então isso enche-nos de esperança, embora a gente não saiba as cenas dos próximos capítulos, digamos assim.